CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde, noite para todos. Estamos aqui abrindo os trabalhos desse sábado e vamos fazer uma abertura rapidinha. Eu ainda estou bem gripado, bem fanhoso, quase não estou conseguindo falar, mas nós temos que trabalhar. Então, vamos fazer uma prece rápida. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, em Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, na espiritualidade da casa, e que nós sejamos amparados. Deus, nosso Pai, Mestre querido, amigos espirituais, benfeitores da Casa Espírita Ilha de Paquetá, que nós possamos, nessa tarde de hoje, começo da noite, desenvolver esse trabalho com a nossa irmã Cristina Costa, e que ela traga para a gente tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela preparou para que nós possamos tirar o máximo proveito dos estudos da tarde de hoje. Então nos ampare, fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Então com vocês a Cristina Costa, o tema, obsessão. O tema obsessão já é um tema bonito, difícil de falar, e é a obsessão no nosso dia a dia. Cristina, é com você. Boa noite, amigos. Que bom a gente se encontrar de novo. Pena que não pessoalmente, mas ainda bem que a gente tem o recurso da internet. E assim a gente está longe e perto ao mesmo tempo, né? Hoje a gente vem conversar sobre a obsessão. Mas eu queria falar mais da obsessão no nosso dia a dia. Porque é aquela simples, aquela sutil, que a gente não percebe. E eu acho ela muito perigosa também. Então, a gente vai começar a falar sobre obsessão. A definição de obsessão começa com uma simples fixação. Temos que ter muita atenção com ideias fixas. São ideias iguais sobre as mesmas coisas. Aí já começa, porque às vezes a gente começa com hábitos. Eu só faço assim, eu só uso daquela marca, eu só sento no mesmo lugar, eu só vou pelo mesmo caminho. No início, isso são hábitos. Começa como hábitos. Mas, se a gente persistir nisso e não tiver flexibilidade, isso vai virando... Não, primeiro ela é mania. A fulana tem mania disso ou daquilo. Depois vai virando um hábito. De tanto fazer, vira um hábito. É aquilo que já é mais forte. E depois, de tanto a gente fazer e virou um hábito, pode virar obsessão. E aí a gente vai estudar por quê. São 3 tipos de obsessão. Só para a gente ter um apanhado, mas depois nós vamos nos fixar na do dia a dia. Todo mundo conhece uma pessoa que você diz assim, nossa, ela nunca faria um negócio desse, ela tá enlouquecida. Aquilo não é coisa da fulana fazer. É uma obsessão séria, né? Que a pessoa faz coisas que nunca faria. E ninguém entende por quê. Isso é a subjugação. Porque ela já tá numa obsessão grave e que ela não faz mais o que ela quer. Ela só faz o que aquele espírito que está perto dela manda. Essa é a parte mais grave.
Todo mundo conhece uma dessa. Aí a gente vai para fascinação. A fascinação, também todo mundo já conheceu um caso desse. Porque é aquela pessoa que a gente está vendo, todo mundo está falando, que ela está indo para o abismo, que está fazendo tudo errado, mas ela calma e tranquila diz, não, tá tudo bem. Ela sai da realidade. Ela não é mais uma pessoa realista. Ela não junta mais as coisas. E se você ficar alertando ela que ela não está na realidade, ela vai se afastando. Aí cada vez ela vai se afastando mais das pessoas, porque ela só quer fazer o que ela quer, que não é bem o que ela quer. É bem quem está com ela que quer. Então, a fascinação é isso. Você ainda não vê coisas graves, mas você vê a pessoa indo por caminhos muito perigosos e ela não escuta ninguém. Ela não atende ninguém, nem pai, nem mãe, nem mulher, nem ninguém. Ela não atende. Ela acha que está tudo certo. Que ela está certa, que aquele caminho ali é o ótimo, é o melhor. Nós também já conhecemos pessoas assim, né? Esses são os dois tipos. Subjugação, que é a mais grave, e a fascinação, que também é grave, mas ainda é intermediária. Aí vamos entrar na nossa, que será aqui o tema da conversa de hoje, seria, que é obsessão simples, que é aquilo do dia a dia, são coisas sutis, que a gente não percebe, e isso é o perigo. Aí a simples são pensamentos negativos, ideias repetitivas, sensações ruins, conflitos. O que acontece? Às vezes você está em casa, de repente você começa a pensar um monte de coisa ruim. Do nada. Aí você diz, nossa, mas eu não estava pensando nada disso. Ou uma angústia no peito. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Isso já é um sintoma. Ou a gente fica com ideias fixas, repetitivas, pensamentos negativos, ideias repetitivas, conflitos, dúvidas. Tipo, tudo você tem dúvida. Até para escolher uma roupa, para ir num lugar, eu vou, não vou. Tá sempre aquele conflito. E aquilo tira o sossego da pessoa. E tira aquela tranquilidade, a paz, né? E é muito perigoso. Porque essas coisinhas sutis demoram anos para a gente perceber. A gente não percebe que está pensando no negativo se alguém não vier te falar. A gente não percebe que você está com coisas, ideias repetitivas, que a gente só faz aquilo daquele jeito, sabe? São coisas sutis do dia a dia que eu acho que são muito importantes. Porque a gente vive o dia a dia, né? E no nosso dia a dia, a gente tem que estar muito alerta para essas coisas. Porque a gente pode ser pego numa dessas, num desses pensamentos negativos, num desses repetitivos, nesses conflitos interiores que a gente fica com ideias muito conflituosas, sempre sem certeza daquilo que você quer. Isso tudo vai interferir no nosso dia a dia, pode levar a uma depressão, pode levar a doenças neurovegetativas, como calores, frios, até mesmo síndrome do pânico, porque são coisas tão sutis que ninguém vê assim uma coisa muito grande em você. Mas aquilo vai se repetindo tanto que vai minando o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito. E é esse o perigo. Aí, como sei se eu estou assim? A gente tem que saber se está assim, né? Porque como é que a gente vai saber? A gente precisa de um olhar atento aos nossos pensamentos.
Precisamos fazer avaliação para poder saber se é nosso ou não. Então, quando você sentir alguma coisa assim, no meio do dia, você está bem fazendo suas coisas, de repente você sente uma aflição, sente uma angústia, uma coisa. Primeira coisa que você tem que pensar, eu estava sentindo isso? Eu estava sentindo isso? Eu não estava sentindo isso. Então não é meu. Então, e outra coisa, depois disso, dessa sensação ruim, você entra em oração. Faz logo uma prece, pede o seu espírito protetor para tirar aquela angústia de você e te fortalecer. Esses são os primeiros sinais que a gente tem que... primeiras atitudes que a gente tem que tomar. Então, como sei se estou assim? Essas angústias, essas coisas que parar e pensar. Eu estava sentindo isso? Eu estava com isso? Não. Então não é meu. A gente tem que se conhecer. Nós vamos chegar lá na frente no mais importante de tudo isso. Então, olhar atento aos nossos pensamentos. Precisamos fazer avaliação para poder saber se é nosso ou não. Então, foi o que eu te falei. Quando a gente sentir alguma coisa, para e faz uma avaliação. Se não for teu, você já entra em prece pedindo para descartar. O processo é lento e, às vezes, nós não percebemos os sintomas. Porque quando a gente vai perceber esses sintomas, já passou muito tempo, às vezes. Muitos anos, às vezes. Entendeu? E aí, temos que nos conhecer. Chegamos no ponto que a gente precisa bater bastante. É o autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não pode saber se é nosso ou não. O autoconhecimento é tudo na vida da gente. A gente tem que saber todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, todas as nossas angústias, para poder entender quem a gente é. E aí, a gente só vai conseguir fazer essa diferença se a gente se conhecer. E como está falando aqui, é um processo lento. E esse processo lento, às vezes, demora anos para a gente entender. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando achando que está mais frágil, mais sensível. Não é. É porque já acumulou de anos e anos sem a gente perceber que, às vezes, nós estávamos sendo minados. Gotinha a gotinha. E aí, depois vira muita água, né? A gente sabe disso. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta do item 459, ele pergunta para os espíritos: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Kardec pergunta isso para os espíritos. Aí eles respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Olha só, se muito frequentemente são eles que nos dirigem, a gente está muito sendo dirigido por eles. Por isso que a gente precisa se conhecer, para poder não se influenciar, né? E aí, essa influência, como ele está dizendo que é muito forte, a gente tem que prestar muito mais atenção. Se a gente já sabe que os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Na pergunta 464 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? O que Kardec perguntou. E os espíritos respondem: estudai a coisa. Os bons não aconselham senão o bem. Cabe a nós distinguir. Vigiar o pensamento é um exercício que precisamos praticar.
O que acontece? Então, se for uma coisa boa, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente vai saber que vem de bons espíritos. Espíritos protetores, espíritos superiores. Agora, se for uma coisa, uma sensação ruim, uma angústia, um pensamento negativo, um pensamento de desgraça, uma influência para você ficar deitada, para você não levantar, para você não tomar banho, para não quero comer, isso não é coisa boa. Então, se não é coisa boa, não é de espírito bom. É assim que a gente vai ter que distinguir. Porque os bons vão influenciar coisas boas. Os que não são tão bons vão influenciar o que eles sentem. O que sente depressão vai passar depressão. Se os que sentem tristeza, vai passar tristeza. Os que sentem angústia, vai passar angústia. Mas a gente tem que entender que só vai passar aquilo que conectar com a gente. Só vai brotar a sementinha que a gente tiver. E aí começa o nosso trabalho pessoal. Por quê? Nós temos que vigiar e orar a cada coisa que a gente faz. Por quê? As coisas, os defeitos e as virtudes estão todas dentro de nós. Já estamos num processo que estamos querendo ter mais virtudes do que defeitos. Todos nós já procuramos ser um pouquinho melhor a cada dia. Mas ainda somos muito imperfeitos. E ainda é muito difícil pra gente mudar tudo. Se numa encarnação a gente mudar uma atitude, já valeu. Mas a gente tem outras tantas que precisamos mudar também. E isso tudo a gente vai ter que se observar. Autoconhecimento. Por quê? Se a gente tem a semente do pessimismo, tudo a gente fica, ó vida, ó azar, o pessimista vai chegar próximo. Porque ele vai sentir que ali ele tem campo para minar. Ele tem material para trabalhar. Se a gente é depressivo, tudo acha que olha pelo lado depressivo da coisa, os depressivos vão chegar a gente. Porque é como se fosse aqui na Terra também. A gente não é amigo, não se junta com grupos que a gente tem afinidade. Os espíritos também são assim. Porque eles são só sem o corpo. Nós temos o corpo. Eles não têm o corpo. Mas eles sentem e sofrem tudo que a gente sente e sofre. Então, a gente tem que perceber isso. Se a gente está ligada à fofoca, se a gente está ligada ao álcool, a qualquer vício, a desânimo, a depressão, cultua tristeza, cultua o passado. Isso tudo são sintomas que eles estão percebendo na gente. E aí eles vão chegar àquele que dá mais condição a eles de se sentir melhor. Porque ele vai se sentir melhor do lado de uma pessoa que se sente igual a ele. É esse o perigo. Então, é uma maneira da gente... É como se fosse um antídoto. A gente pode produzir esse antídoto. Se observando todo dia. Fazendo uma avaliação todo dia, no fim do dia, do que eu fiz, do que eu não tenho mais que fazer, que coisas que a gente ainda quer não fazer e ainda faz, coisas que a gente não quer mais fazer, faz também, coisas que a gente quer fazer, a gente às vezes ainda não consegue fazer, ou às vezes consegue fazer uma semana. Aí essa semana eu tô bem, tô tranquila, tô fazendo tudo dentro dos conformes. Daqui a pouco alguma coisa vem, te desequilibra. Mas vivemos no mundo, somos criaturas do mundo, precisamos nos adaptar. Mas aí a mudança tem que vir interior da gente. Nós é que temos que mudar. Aí vamos seguir aqui. Vigiar o pensamento é um exercício que precisamos praticar. Então, vigiar o pensamento é um exercício diário.
Como a gente precisa fazer exercício para o corpo, qualquer médico que você vá, você faz exercício? É a primeira pergunta que ele te faz. Então, é isso. Como a gente tem que fazer exercício para o corpo, a gente precisa fazer exercício para o espírito também, para o dia a dia, para a vida. É vigiar os pensamentos. Tudo começa no pensamento. A gente sabe do poder do pensamento, né? Se sintonizamos com coisas negativas, irritabilidade, reclamações, falta de paciência, ciúme, melindres, fofoca, vitimismo, desgraças e etc., o que a gente vai fazer? Vai dar munição para o que sente igual se aproximar de nós. Então, tem coisas que a gente já pode fazer. Por exemplo, não ver esses jornais que só fala desgraça, não conta uma história boa, só coisas ruins. Não que você tenha que ficar alienado e não saber nada do mundo. Existem outros jornais que falam coisas boas. Ligar um rádio, por exemplo, no meu caso, eu ligo o rádio o dia inteiro na Rádio Rio de Janeiro. Tem repórter, tem jornal, eu sei das coisas do VLT, eu sei de tudo que está acontecendo no centro da cidade, na linha vermelha, mas ali é só notícia do dia a dia. Ali na Rádio Rio de Janeiro, a gente tem estudo, a gente tem oração, a gente tem palestras, a gente tem tanta coisa boa que para a gente botar no nosso dia a dia. E ali você deixa ligado e vai fazendo suas coisas. E com isso, você está sintonizada naquilo ali e para um pouco de pensar nos seus problemas, porque problema todo mundo tem. Coisa para resolver todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Mas a gente não pode ficar o tempo todo ligado naquilo, porque senão a gente fica doente. Então, uma rádio ligada, se você está com tempo, um bom livro. Eu escuto muito palestras, tanto na Rádio Rio de Janeiro, como na Rádio Web Fraternidade. É uma beleza, é palestra quase o dia inteiro, orações, tem horário de oração, tem horário de palestra, tem horário de estudo, tem radionovela. A gente tem que se chegar a essas coisas para desintonizar dos nossos problemas. E aí a gente vai ficar mais forte. Porque escutando estudo, escutando palestra, escutando oração, você está sempre se religando com Deus. E aí você vai ficando o quê? Mais forte, mais preparada para quando aquelas notícias ruins vier, você fazer uma oração e pedir pelas pessoas. Mas não absorver como uma esponja. Porque o nosso problema é esse. A gente absorve como uma esponja aquele problema que está na televisão, ou que passa em algum lugar, ou que alguém vem te contar, e você não pode resolver, você não pode fazer nada pelaquela pessoa. Mas pode sim, pode fazer uma oração. A oração vai chegar nela de alguma maneira. A gente sabe disso. Quem viu o filme Nosso Lar sabe que todas as orações ficam computadas lá. Mesmo que você não conheça a pessoa. O que acontece? Quando você se sentir assim, faz uma oração para aquela pessoa. Mesmo que você sabe o nome, dá alguns detalhes dela mentalmente do que você viu e faz uma oração para aquela pessoa. Com isso, você já vai mudar a sintonia. E ainda vai ajudar essa pessoa com a oração, que são vibrações positivas, que ela vai receber de alguma maneira, em algum lugar. Sempre recebe. Aí, depois, como eu falei aqui, ó, temos a semente em nós. Aí a influência só faz brotar. Então a gente tem que se autoconhecer de novo. Tem que saber, eu sou ligada a passado, coisas tristes? Eu sou ligada a fofoca? Porque é inevitável, as pessoas vêm contar para você. E você não quer ouvir, você diz que não quer ouvir, mas ela continua falando. Então o que você faz? Cala. Em silêncio, olhando para ela, você já pode entrar numa oração. É assim que eu faço. Quando a pessoa não entende que eu não quero, eu faço assim. Porque se a gente for brigar
com todo mundo que faz essas coisas, a gente vai ficar sozinho no mundo, quase. Então, o que a gente tem que fazer? Isso. São pequenas mudanças que, quando você começa a botar na sua rotina, aquilo acaba dando resultado. Não precisamos ter medo. Isso que eu queria falar, que essas coisas que eu estou falando não é pra gente ficar com medo. Pelo contrário, é pra gente acender aquele sinal amarelo de alerta. É pra gente aprender a se conhecer. E se a gente aprender a se conhecer, a gente vai se sentir muito melhor. Sem aqueles mal-estar todo que a gente sente no meio do dia, do nada. Que às vezes você tem que sentar, respirar fundo. Às vezes começa a dar um suador em você. E você diz, meu Deus, não está sentindo nada. Lógico que tirando todas as possibilidades biológicas. Tomou seu remédio da pressão, tá bem, não tá precisando ir ao médico? Primeiro você vê o corpo. Se do corpo tá tudo ok, você tomou seu remédio, tá tudo direitinho? Se tá tudo direitinho, não tinha motivo de você ter aquelas sensações. Então, pode ser espiritual. Então, não precisamos ter medo. Precisamos ficar alerta. Porque esse alerta, que a gente liga esse sinal amarelo, vai fazer a gente ficar mais forte. E com isso, com o tempo e com o exercício diário disso, de qualquer hora, em qualquer lugar, a gente vai aprendendo a perceber quando é diferente. E a gente aprende a se conhecer. Isso não é meu. Eu não estava sentindo isso até 5 minutos atrás. Estava bem aqui, escutando a rádio, conversando, fazendo minhas coisas. Não é possível. Então, isso é um alerta. É para ligar o sinal de alerta. Porque ligando o sinal de alerta, a gente pode ficar bem esperto. Não é para ficar com medo. É para ficar esperto. Aí vem essa parte. Não precisamos ter medo. Precisamos estar alerta sempre. E nos observando. É fundamental nos observar para nos conhecer. Para saber, isso não é meu e isso é meu. Recurso terapêutico para isso. Quer dizer, existe terapia para isso? Existe. Lógico que existe. Existe terapia para tudo. Então, agora nós vamos começar a chegar na parte do que a gente pode fazer. A gente já viu quais são os tipos das obsessões. Qual é a do dia a dia, que é a simples. Simples parece um nome muito simples, né? Mas é como eu falei. Conforme vai passando os anos, aquilo de simples vai virando uma bola de neve. E vai começando a nos afetar. E afetar a nossa vida. Então, recapitulando, a obsessão, subjugação, que é a mais severa, a subjugação, a fascinação e a simples. Nosso tema hoje é da simples. Então, a gente já sabe que tem essas três tipos. E que da simples ela pode chegar na mais severa. Então, vamos cortar ela na simples, né? Para a gente não ter problemas mais graves. Aí na pergunta 464 do Livro dos Espíritos... Ah, não, já falei essa. Desculpa. Como recurso terapêutico para isso. Reeducação mental quer dizer educar os nossos pensamentos. Então, a gente precisa reeducar os nossos pensamentos. Se a gente está ligado muito à desgraça, vamos mudar isso. Se a gente está ligado muito ao passado, deixa o passado lá. Saudade do passado, das pessoas do passado, isso tudo é normal. Faz parte da vida de todo mundo, porque fez parte da nossa vida. Mas agora nós estamos no presente. Vamos viver o presente. E também não vamos ficar ansiosos para viver o futuro. Um dia de cada vez. Eu estou tentando fazer isso comigo. Um dia de cada vez. E aquilo que eu não posso resolver, eu entro em oração e peço ajuda. Para que aquela situação seja resolvida. Se eu não posso resolver, não posso ajudar,
Não adianta eu ficar doente por aquilo. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Aí, toda vez que... Não, peraí, deixa eu ver aqui outro lado. Jesus, em todas as suas falas e parábolas, ele emancipava aquele que curava. Emancipar é você tornar livre, tornar independente. Porque a gente não tem que ficar dependente de uma casa espírita, o católico não tem que ficar dependente da igreja, o outro não tem que ficar dependente do seu templo, porque a gente fica 1 horinha, 2 horinhas lá, e o resto da vida é em casa, é o dia a dia. Então a gente tem que ter essa independência de dentro de casa, se reconhecer e nos tratar dentro de casa mesmo. Cada um tem que fazer a sua reforma, não tem jeito. Então, Jesus sempre emancipava, ele tornava livre, independente aquela pessoa. Na mulher adúltera, ele falou, vá e não peques mais. Ele não deu sermão nela, falou que ela não podia fazer aquilo, que é muito feio, que é muito bonito. Ele deu a solução para ela mudar e aquilo não acontecer mais na vida dela. Mas vai depender dela. É independência. Ele deu a independência a ela, ele tornou ela livre para escolher. É o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Livre-arbítrio, livre ação. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas depois vai ter que colher o que a gente fez. Então, Jesus, nas falas dele, nas parábolas, em todas, eu botei só 2 exemplos aqui, mas em todas as parábolas dele ele falava isso. Ele ele não fazia nenhum sermão para a pessoa, ele dava a entender que ela fosse e mudasse, mas ele não dizia para ela mudar. Ele dizia, vá e não peques mais, para não ficar pior para ela. Então, aquele negócio, também falou, numa outra ocasião, pega a tua cruz e me segue. Ele não fazia a ação pela pessoa. Ele queria que a pessoa levanta e anda. Ele queria que a pessoa tomasse a iniciativa dela. Porque a gente só muda quando a gente quer. Dizem que a gente só muda quando a gente quer ou quando a gente cansou de sofrer. Eu espero que a gente tenha na cabeça que a gente precisa mudar porque a gente quer. Para não ter que sofrer, né? Então, todas as falas de Jesus, ele emancipava a gente. Ele dizia, vai, meu filho, e é por tua conta agora. Quer dizer, se a gente tiver isso em mente, que nós somos almas, espíritos emancipados, temos livre-arbítrio para fazer o que quiser, só que vamos colher os frutos do que plantar. Então, vamos prestar bem atenção no que plantar, né? Aí, ele mostrava que a vontade tinha que ser nossa, de melhorar. Nunca impunha nada. Ele não impunha nada, gente. Ele dizia, vai, não peques mais. Levanta e anda. Ele tinha o poder do fluido. Ele já tinha posto ali o fluido no cara. Mas ele tinha que levantar e andar. Ele não podia levantar e andar pelo homem. Então, são essas coisas que a gente tem que ter em mente que depende de nós. É a nossa força de vontade. É a nossa vontade de mudar. Isso é a nossa reforma íntima. Isso é a nossa transformação. Se nessa encarnação a gente transformar qualquer coisinha, já estamos no lucro, né? Aí, toda vez, aí nós vou começar a falar sobre a oração. A oração, ela acalma você. A oração, ela te tira daquela ideia fixa. A oração, ela te religa a Deus. A oração, ela te faz parar de pensar naquelas coisas igual um redemoinho. E você vai orar, então você esquece um pouco aquilo. A oração é a nossa grande ferramenta, nossa grande oportunidade
de nessas horas mudar a sintonia da coisa. Então, tem uma parte que fala aqui de quando a gente ora no lar. Olha como é que é importante. Toda vez que se ora num lar, prepara a melhoria do ambiente doméstico. Inevitável isso, né? Todo mundo que ora no seu lar sabe que seu lar vai ser visto com uma luzinha, uma chaminha de luz que, junto com outras tantas, vira uma luz. Então a gente sabe disso, né? Cada prece de coração constitui eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto do Evangelho no lar não é só um curso de iluminação interno, processo avançado de defesa exterior, pela claridade espiritual que acende em torno. Então, a gente já tinha noção, quase todos nós fazemos o Evangelho no lar, né? Que é uma coisa assim, tão simples, tão rápida, né? Não precisa de tantas horas fazendo. Em minutos você pode fazer. Se você mora sozinha, você pode fazer sozinha, porque a gente nunca está sozinha, a gente sabe disso, né? Se você tem filhos, é uma maneira dos teus filhos se religarem com Deus. Eu, no meu caso, às vezes as minhas netas estão aqui na terça-feira, que o meu eu faço terça-feira. E quantas vezes elas já estiveram aqui, sentaram na mesa comigo, tem uma de 4 anos, que fica de olho fechado, muito bonitinha. Então, o que acontece? Elas já vão... Aí ela fala pra mim assim, vovó, hoje é dia de rezar? Aí eu digo, hoje é. O que acontece? Isso, a criança já vai se interiorizando e sentindo que a prece, a oração, é uma coisa boa. E ali ela já vai ficando com aquela coisa no coração. E dali em diante ela vai brotando nela. Então, mostrando aqui que o culto no lar é um curso de iluminação. Olha só, gente. Tem coisa melhor que a nossa casa ser iluminada? Não existe, né? Interno processo de avançado e defesa exterior. Quer dizer, nós somos blindados, a nossa casa é blindada. Interno processo avançado de defesa exterior. Quer dizer, exterior fora da casa. Então, é uma defesa para nossa casa. É como hoje em dia, né, infelizmente, precisa se botar câmeras do lado de fora das casas, né? A nossa câmera é o nosso culto no lar, que nos protege, nos fortalece, nos dá força. Qualquer problema que esteja acontecendo naquele lar ali, não é que não vai ter o problema. A gente vai ter força e coragem, esperança, para que aquilo se resolva. Então, a gente vê que a prece é sempre um processo excelente, em qualquer lugar. Então, essa conversa que a gente teve hoje foi para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Em tudo, não é no outro, não, é na gente. Prestar atenção no nosso dia a dia. Para a gente poder se blindar dessas coisas. A gente pode se blindar dessas coisas. Acordando, fazendo uma oração e pedindo para que aquele dia seja abençoado. Dormindo, antes de dormir, também fazendo sua oração, agradecendo o dia e pedindo para que naquela noite, naquele desdobramento, você se religue com lugares bons, com estudos, com trabalhos que, se você pode fazer algum trabalho já, que você possa ajudar. Então, não é para assustar, é para alertar. A gente precisa ligar nossas antenas e ficar bem alerta com aquele sinal amarelo em nós mesmos. E a oração ainda é o melhor remédio para tudo. Se é para o próximo, a gente faz para o próximo. Se a angústia é na gente, a gente faz na gente, pedindo ao nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, que nos proteja. Então, com isso, a gente vai tendo um hábito tão grande de fazer isso,
que você acaba que depois de um tempo você vê que quase o dia inteiro você está orando. Eu oro muito com a rádio, eu oro muito nos meus horários de oração, que eu tenho aqueles meus horários de oração. Se eu estou em casa, eu paro naqueles meus horários de oração. Então, hoje em dia, eu sou uma mulher que oro, sempre fui uma pessoa ligada a Deus. Em outra religião, mas ligada a Deus. Mas hoje em dia eu me vejo em qualquer horário orando. Hoje em dia, outro dia eu estava pensando, hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada, muito mais calma. Mesmo o problema sendo ruim, sendo muito forte, às vezes precisando de decisões, mas com calma, a gente resolve tudo. Tudo tem um jeito nessa vida. Então, hoje, o que eu vim falar para vocês foi isso. Que a gente preste muita atenção no nosso dia a dia. Para não deixar que aquela gotinha de neve vire uma bola grande lá no futuro. Porque se aquela coisinha que está lá atrás for juntando, ela vai virar uma bola de neve. E aí aquela bola de neve, ela vai nos incomodar depois. E aí vai trazer sintomas muito ruins. Então vamos prestar atenção em tudo que a gente tem dentro. Porque como a gente viu no estudo, tudo que a gente tem dentro vai brotar se aquele espírito chegar perto da gente com a mesma sintonia. A gente só aceita, ele só vai se ligar a gente se a gente tiver a semente. Então, vamos fazer uma limpeza no nosso jardim interno, tirar todas as sementes, as plantas daninhas, tirar todas as que não são boas, deixar só as flores, as que são perfumosas, as que são bonitas de se ver dentro da gente. Não é que a gente vai ser perfeito, porque a gente não é perfeito e ainda não vai ser nem tão cedo. Mas a gente já pode fazer essas modificações. Com essas modificações, a gente tem certeza que a gente vai ficar melhor. Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Tomara que eu tenha me feito entender. E a gente vai passar um videozinho que combina muito com o nosso tema para vocês agora. E agradeço muito a todos. Muito obrigado por tudo. Que possamos, então, começar a fazer a nossa limpeza interior e, com isso, a gente seja mais forte, mais esperançoso, mais corajoso e vamos mudando e melhorando. É esse o nosso objetivo. Obrigada a todos. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Cristina. A Cristina pediu para nós passarmos um vídeo agora, né? Eu não sei se os direitos autorais vai cortar o vídeo, o que vai acontecer. O vídeo realmente é belíssimo, é tão bonito que vale a pena correr o risco. Então vou botar o vídeo agora, vamos assistir o vídeo e daqui a pouco eu volto para a prece de encerramento. Conheça-se. Em que momento você se decidirá a olhar no espelho e enxergar além das aparências? Quando terá tal coragem? Quando poderá mirar-se sem julgamentos apressados, superficiais e perguntar: quem sou eu? O que quero? O que faço aqui? Esperará a chegada da dor? Aguardará ter a alma despedaçada? Manterá as perguntas guardadas até não suportar mais o convívio consigo mesmo ou com os outros? Por quê? Por que não agora? Por que não todos os dias, criando um despretensioso hábito de se conhecer melhor? O Conhece a Ti Mesmo, do templo grego de Delfos,
tão falado por Sócrates e depois por tantos discípulos e filósofos, não era um adereço, uma peça decorativa esculpida na rocha. Era um mapa. Exatamente isso. O mapa do sentido da vida, do sentido de tudo. Conheça-se e tudo fará sentido, desde a mais profunda experiência de dor, passando pelas frustrações dos dias até as suas mais belas conquistas. Conheça-se e o outro fará sentido igualmente. O próximo, que aparentemente lhe dificulta a vida, que lhe fere os sentimentos. Também aquele outro que o salva todos os dias apenas com um sorriso ou um abraço. Conheça-se e encontre sua essência, sua ligação com a própria criação. Uma paternidade e uma maternidade além da terrena. Conheça a si mesmo e se aceite. Perdoe-se em inúmeras situações. Mas também se cobre. Autorresponsabilize-se. Dê-se metas, desafios, para que não caia na perigosa inércia evolutiva. Jamais ficar parado enquanto tudo cresce, tudo evolui, tudo segue adiante. É quase como andar para trás. Não tenha medo da experiência iluminativa do autoencontro. Realize-a com paciência, com calma, com carinho, também com seriedade. À medida que mergulhar para dentro desse mundo desconhecido, perceberá o quão belo ele é. Belo, pois tem natureza divina, e tudo em a natureza é beleza. À medida que mergulhar em si mesmo, perceberá como tudo se torna mais compreensível, mais claro. E embora seja um exercício pessoal, não necessita ser absolutamente solitário. Lembre que está ao lado de outros que empreendem a mesma busca e que, afinal, não são assim tão diferentes de você. Encontre similitudes, seja empático, olhe para os lados. Encontre amigos, encontre ajuda, seja humilde. Por vezes, certas estradas da jornada são mais difíceis. Então, segure nas mãos de alguém. Por que não? Ninguém está sozinho nessa empreitada. Estão com você os que o amam aqui na terra. Estão com você os que, do invisível, torcem pela sua vitória. Está com você o Pai Maior. Então me diga, em que momento você seguirá a viagem para dentro de si? Coragem, meu amigo. Siga em frente sem medo. Encontrar-se é encontrar também os dias mais felizes. É encontrar a paz de quem se sente pleno, pois se conhece mais. Você irá se surpreender a cada dia, pois perceberá o quão grande é, o quanto de potencial dorme aí dentro, esperando apenas um feliz despertar. Vá em frente, viaje para dentro, um caminho sem fim para a beleza e a felicidade. Viram? O vídeo realmente é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Então vamos finalizando por aqui, vamos encerrando, agradecendo a espiritualidade, esses momentos de comunhão. Que Deus, nosso Pai, nos ampare e que nós possamos ter uma noite de paz, serenidade, que nós possamos refletir nesse estudo da nossa irmã Cristina e que tenhamos um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, graças a Deus. Então eu agradeço a todos, peço desculpa pela agilidade de
preces, abertura, fechamento. Peço desculpa não ter colocado uma música da Nísia, mas realmente eu estou com um dia bem complicado, ainda estou bem fanhoso e quase não está dando para trabalhar. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.